E agora eu vou chamar o Fávero Guilherme Santos. Ele vai apresentar, a apresentação dele é Mensurando o Distanciamento Social em São Luís com Smart Câmeras. O Fávero é coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação na Velcis Sistemas Viários S.A., doutorando em engenharia elétrica pela UFPR, mestre em engenharia elétrica pela UFPR também, e engenheiro eletrônico pela UTFP, acho que é a UFPR, enfim, ele é da UFPR, graduação, mestrado e doutorado aí. Por favor, Fávero, é contigo aí, suba no palco virtual. Bom dia, Eric, muito obrigado pela introdução. Meu nome é Fávero Santos, eu trabalho na empresa Velcis, Sistemas e Tecnologia Viária, em Curitiba, no Paraná. Hoje eu vou ter a honra de apresentar e compartilhar os resultados da implantação de um sistema de apoio às políticas públicas de combate ao Covid. Eu desejo a todos vocês um ótimo acompanhamento. A Velcis é uma empresa de ITS e atua com soluções de mobilidade urbana em toda a América. Nossa estrutura conta com sedes espalhadas pelo Brasil e também com escritórios na Colômbia, Estados Unidos e México. Além da certificação ISO 9001, nós também possuímos a certificação ISO 27001, a qual trata da segurança de informações. Os produtos Velcis são homologados pelo Inmetro conforme os requisitos estipulados pela Portaria 544 de 2014, a qual garante aos nossos softwares e hardwares a autenticidade na medição e registro de dados metrológicos. Por fim, nós tivemos orgulho em ser uma das empresas nomeadas a concorrer ao Prêmio Inovação na Feira Intertraffic Latin America em 2019, o qual ocorreu na cidade do México, com o produto Smart Win. Apenas para colocar em contexto, cada faixa monitorada pela Velcis gera 100 megabytes de dados por dia. Considerando os contratos vigentes, nós temos o potencial de gerar 200 terabytes de dados por dia. Esses dados contêm informações de passagem veicular, como placa, horário, velocidade, classificação do veículo, peso por eixo ou total, dados do motorista e pares de origem e destino. Esses dados eles são de extremo valor, em especial quando podemos correlacioná-los com os dados da Receita ou da Polícia Federal, por exemplo. Com a chegada do Covid-19 no Brasil em 2020, a sociedade adaptou-se a uma nova rotina de convívio social. O uso de máscara se tornou obrigatório, higienizar as mãos se tornou uma prática rotineira e o distanciamento entre as pessoas foi amplamente divulgado pelo Ministério de Saúde como uma medida de prevenção à contaminação. O Brasil via a movimentação não apenas dos órgãos públicos, mas de empresas e indivíduos colaborando ativamente no combate à proliferação do vírus. A Velcis entendeu que aquele momento era a oportunidade da empresa em mostrar o seu apoio aos esforços públicos e de contribuir com a sociedade com aquilo que ela faz de melhor, inovação e tecnologia. Com base no know-how da Velcis, propusemos um sistema capaz de medir a distância entre as pessoas e apresentar métricas que descrevem a situação em tempo real do potencial risco de proliferação do Covid. A Prefeitura de São Luís do Maranhão atenta aos cuidados com a população, tendo em vista que essa cidade, foi uma das primeiras capitais a ser fortemente atingida pela pandemia e a decretar lockdown, compartilhou dessa visão inovadora da Velcis e uniu-se nos esforços para instrumentalizar 6 pontos de interesse. Além da medição de proximidade de pessoas em ambientes públicos, tivemos a oportunidade de integrar um sistema desenvolvido com equipamentos medidores de velocidade que lá existem. Para realizar a instrumentação em ambientes públicos em São Luís, isso só foi possível devido à tecnologia de sensoriamento que a Velcis possui. A nossa empresa conta com sensoriamento baseado em laços indutivos, em sensores laser, em sensores por efeito Doppler, em sensores que realizam pesagem em movimento e de câmeras inteligentes. Tais sensores são capazes de operar em ambientes sujeitos a condições climáticas intensas, tais como maresias, chuvas e poluição, e ainda assim são capazes de medir com precisão automóveis e pedestres em vias públicas. Eu gostaria de colocar em perspectiva a complexidade em realizar a captura desses dados, tendo em vista a natureza aleatória da movimentação no trânsito e dos pedestres.
Por fim, nós optamos pela escolha das câmeras inteligentes, dentre os demais sensores disponíveis, pelos aspectos de facilidade de instalação delas e também pelo fato dela possuir uma operação contínua em regime 24/7. Um exemplo da capacidade de inteligência embarcada em nossas câmeras é apresentado nesse slide. Nele observamos um vídeo que foi gravado por câmeras panorâmicas de alta resolução, rodando a 20 frames por segundo. Devido à aceleração por hardware, nosso algoritmo proprietário detecta e classifica veículos e pedestres em tempo real por uma rede neural. A cada veículo rastreado é atribuído um identificador exclusivo. Através do histórico e da medição da movimentação dos objetos, nosso sistema tem a capacidade de predizer comportamentos de risco, tal como conversões proibidas ou paradas sobre faixas de pedestres. Note que o rastreamento dos veículos ele se mantém íntegro até a passagem pela última região de interesse. Observem também que os objetos fora da região de interesse não são detectados, fornecendo ao operador do sistema a flexibilidade em escolher regiões de monitoramento no contexto selecionado. Todos esses dados obtidos, eles são, por fim, inseridos e adquiridos em sistemas capazes de gerar informação com valor agregado aos órgãos públicos. Neste slide são apresentados dois exemplos de informações geradas através de técnicas de Big Data. O mapa de calor de ocupação de vias em São Luís e a predição da intensidade de tráfego no Espírito Santo. A expertise da Velsys, baseada no sensoriamento, na inteligência e na geração de informações, permitiu que a nossa equipe pudesse desenvolver o sistema de medição de proximidade em apenas algumas poucas semanas. Ao total, foram instrumentalizados 6 pontos de interesse com alto fluxo de pedestres. Os pontos foram o terminal de integração do Distrito Industrial, o terminal de integração Coama, o terminal de integração São Cristóvão, o terminal de integração Praia Grande, o terminal de integração Coab e o Centro Histórico de São Luís. Aqui apresento uma imagem exemplo de como o sistema se comporta para o Centro Histórico de São Luís. Percebam a complexidade na detecção das pessoas, as quais possuem tamanhos diferentes, roupas diferentes, portam ou não acessórios, por exemplo. Ademais, todo o ambiente é dinâmico. A iluminação varia de região para região na imagem, o clima varia no decorrer do dia. Mesmo assim, a detecção de pessoas ainda se mantém íntegra. De maneira geral, o sistema segue o seguinte fluxo. Após a aquisição das imagens, a detecção das pessoas é realizada por um algoritmo de Deep Learning utilizando o FastRCNN. Utilizando de alguns algoritmos de triangularização, medimos a distância entre as pessoas. Todo o desenvolvimento desse sistema foi baseado na linguagem Python, visando a escalabilidade do sistema e a facilidade de integração com diferentes tecnologias. Com base nos dados coletados, que são as distâncias entre as pessoas e a quantidade de pessoas, é realizado um levantamento de métricas estatísticas sobre o ponto. Todas as informações são armazenadas em bancos de dados na nuvem, o qual garante ao sistema a disponibilidade ininterrupta de acesso. Observe na figura que a proximidade das pessoas é desenhada sobre a imagem. Caso a distância seja inferior a 1,5 m, a conexão entre os entes se torna crítica e, portanto, vermelha. Distâncias superiores a 1,5 m, entretanto, são consideradas conexões aceitáveis e, portanto, apresentadas em azul. Note também que a densidade de aglomeração é representada através de regiões de calor, cujas intensidades variam de azul a vermelho. Quanto mais vermelha for a região, maior é a concentração de pessoas naquela posição. Quanto mais azul for a região, menor a concentração de pessoas naquela região. Aqui apresenta a interface web do sistema desenvolvido. Na tela principal são disponibilizadas 6 opções, das quais 2, serviços essenciais e cidadãos, são opções de cadastro para a movimentação durante os períodos de lockdown.
A opção monitoramento de proximidade é a opção relacionada ao monitoramento do distanciamento social, que será apresentada no próximo slide. A opção consultas, agentes públicos, provê à autoridade pública o rastreamento e monitoramento da movimentação de placas selecionadas. A opção equipamentos habilitados lista a rede de equipamentos de medição de velocidade, apresentando informações dos equipamentos, como posição GPS e sentido de monitoramento da via. Por fim, a opção mapa de calor apresenta informações sobre a quantidade de passagens de maneira comparativa para períodos de 7 e 30 dias, além de indicar de maneira gráfica a intensidade de ocupação da via. Nesse slide é apresentada a opção monitoramento de distância em detalhes. Como pode ser visto no vídeo apresentado, a detecção e medição de distância entre pessoas ocorre em tempo real, para os 6 pontos simultaneamente. Através de um clique sobre os aliases dos pontos, o operador pode selecionar qual endereço monitorar. Adicionalmente às informações de proximidade, o dashboard apresenta informações sobre condições climáticas da cidade, como temperatura e umidade, um indicador da distância média entre as pessoas nos últimos 2 minutos e 3 gráficos contendo estatísticas baseadas nas medições realizadas. Os vídeos foram capturados no dia 29/9/2020, próximo ao meio-dia, um horário em que o fluxo de pessoas é expressivo. Em relação às estatísticas obtidas, estas são apresentadas no período das últimas 24 horas e agrupadas em medições a cada 5 minutos. O gráfico na posição superior, em linhas azuis, ele indica a movimentação de pessoas e apresenta qual é o total de pessoas e a quantidade de pessoas em risco. No dia 28/9/2020, aproximadamente 1h da tarde, o gráfico indicava que 14 de 17 pessoas detectadas estavam em risco. Observe também que para os horários após as 19 horas, o fluxo de pessoas diminuiu significativamente. No gráfico do centro, porcentagem de pessoas expostas ao risco é indicado em termos percentuais quantas pessoas estavam excessivamente próximas. Observe que nas regiões após as 20 horas, o gráfico atinge picos de 100%, pois o fluxo de pessoas era baixo e essas pessoas elas estavam próximas. Por fim, o terceiro gráfico indica qual a distância média dos cidadãos para o período apresentado. Note que durante todo o período de observação, o distanciamento médio foi inferior a 2 metros. E apenas alguns momentos o distanciamento médio foi superior. A junção dessas 3 informações nos leva a concluir que, muito embora o ponto em análise tenha um fluxo considerável de pessoas, estas estão se mantendo próximas umas das outras e, de maneira objetiva, distantes menos de 2 metros entre si. Essa conclusão auxilia o órgão público na tomada de decisões sobre quais regiões são prioritárias para a alocação de recursos para a conscientização do distanciamento social. Nesse slide é apresentada em evidência a opção equipamentos habilitados. Nela, as autoridades públicas podem comparar os fluxos de veículos para períodos de 7 dias, o gráfico à esquerda, e o fluxo de veículos para o último mês, o gráfico à direita. O eixo Y apresenta a quantidade de passagens em milhares e os eixos X de ambos os gráficos apresentam os períodos de tempo em análise. À esquerda, 7 dias e à direita, 30 dias. As linhas azuis elas indicam o número de passagens em milhares para o período atual, enquanto as curvas cinzas indicam o número de passagens em milhares para o período anterior. Observem no gráfico à direita que no feriado de 7 de setembro a quantidade de passagens foi significativamente inferior ao período anterior, cerca de 100 mil passagens a menos. Porém, o fluxo ele voltou a seguir um padrão esperado para os outros dias. Com base em informações de fluxo, é possível traçar estratégias customizadas para a contenção da contaminação, como, por exemplo, verificar e fazer cumprir rodízios de veículos e monitorar padrões de ocupações de vias. Por fim,
Este slide apresenta a detecção do veículo com a placa PST em diferentes endereços. Com base nessa informação, o órgão público pode monitorar o deslocamento de veículos especiais, tais como ambulâncias, viaturas policiais ou de corpo de bombeiros. Utilizando-se da temporização entre cada detecção, o órgão pode estimar com maior precisão o tempo de chegada de tais veículos em endereços de interesse ou agendar ações para a liberação das vias, por exemplo. Por fim, eu gostaria de finalizar essa apresentação indicando um cenário em que sistemas de monitoramento VELSYS podem ser utilizados para agregar valor às instituições públicas ou privadas. Nessa figura é apresentado um modelo no qual os dados dos equipamentos e dados da Receita Federal são correlacionados para gerar indicadores de potenciais sonegações, fraudes ou atos ilícitos. Tais indicações são baseadas na inteligência aplicada sobre os dados, a qual pode gerar informações como divergência entre peso real e peso de nota fiscal, índices de comportamento suspeito por placas ou ainda detecção de fraudes no transporte de carga. Tal oportunidade é aplicável diretamente a setores como defesa, segurança pública, Receita Federal e tanto para a gestão pública quanto para a gestão privada. E é importante ressaltar que essa integração de dados gerados pelos nossos equipamentos e sistemas com dados oriundos de órgãos públicos é necessário que haja uma cooperação entre as duas partes. A VELSYS se sente plenamente habilitada para desempenhar esse papel de integração, tendo em vista o nosso histórico como prestador de serviços para entidades públicas e tendo em vista as certificações que ela possui, tal como a ISO 27001. Finalmente, nós entendemos que as ferramentas de hardware e de software, elas são viabilizadoras de transformação digital, não só em ambientes de ITS, mas também em todo o sistema público. Eu gostaria de agradecer a atenção a essa apresentação. Eu aproveito a oportunidade e deixo meu e-mail disponível para potenciais contatos para novos projetos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e desejar a todos uma ótima continuação. Muito obrigado, Fávero, pela apresentação aí, principalmente relacionado a políticas públicas, que é um tema sempre relevante para a gente, é algo que a gente sempre está buscando atacar nos problemas, que a gente tem relacionado, inclusive na área de Data Science. Fávero, é legal o trabalho lá na área, a empresa está atuando aí principalmente com políticas públicas, né, com Smart Camera, que foi o tema da apresentação, outros hardwares, ferramentas. Teve uma parte que chamou a atenção, vocês desenvolveram um algoritmo proprietário lá, você mencionou, para detectar aquela parte onde estava mostrando os carros avançando, as pessoas, foi um algoritmo que vocês desenvolveram. Uhum. Bacana, bem legal. Eu queria saber se vocês têm algum interesse, alguma predisposição de compartilhar isso com a comunidade para que possa ter feedback, retroalimentar, no sentido de, assim, claro, eu respeito, tem a questão o copyright, né, daí, mas no sentido de trocar ideia e não só ajudar a compor o conhecimento que a gente tem agregado, mas também no sentido de vocês poderem absorver alguma coisa, porque, né, como falou o Eric aí, tem um colega nosso lá no TCU, que é um campeão do Kaggle também, que se pega um problema desse, ajudaria bastante. Então, assim, eu queria saber a sua opinião com relação a isso, com relação a esse posicionamento. Grande parte do núcleo do sistema, do desenvolvimento desse sistema e até mesmo as tecnologias utilizadas, elas são ou tecnologias proprietárias de terceiros e que a VELSYS adquire os direitos através da compra dos produtos, ou são propriedades intelectuais que a própria VELSYS desenvolve através do setor de pesquisa e desenvolvimento. Existe sim interesse em cooperação com a sociedade e com os órgãos públicos, porque a gente entende que os dados que são gerados pelos nossos equipamentos, sensoriados pela grande variedade de sensores que nós temos, existe sim interesse da VELSYS em poder colaborar com outros órgãos, com a sociedade, em poder mesclar as experiências para que seja possível fornecer soluções ainda mais assertivas e que forneçam mais opções de monitoramento de tráfego e mais ferramentas para a sociedade para agregar valor mesmo para tudo que a gente faz, né? Mas existe interesse sim.
se eventualmente alguém tiver interesse em entrar em contato com a Velsys para propor algum projeto ou realizar alguma apresentação onde a gente possa fazer uma cooperação de compartilhamento de dados, para que a gente possa fazer, talvez, cruzar informações com diferentes fontes de dados, fazer um data fusion, é de grande interesse para a empresa, e a gente vê isso como uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Até para que ela tenha um pouco mais de transparência, nós tenhamos um pouco mais de transparência sobre a massa de dados que são gerados diariamente, né? Legal, muito bom. Essas parcerias são sempre frutíferas, a gente consegue colaborar e os dois lados ganham, avançam. É muito legal o posicionamento de vocês nesse sentido.